Alô? Tem alguém aí? Será que vocês são como eu, que perdem o sono pensando no mercado cervejeiro? Por que as cervejarias seguem fazendo Reis e IPA tudo igual? Qual é o tamanho do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? Quantas cervejarias ciganas tem no país? Dos estúdios da Pint Network, eu sou Ludmila Almeida, mais conhecida como Hipacondríaca, e o Surra de Lúpulo de hoje é contaminação na cerveja. Eu começo dizendo que ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar. E isso é mais uma dor de cabeça para nós, cervejeiros, que estamos produzindo, do que para quem toma a cerveja contaminada, porque a gente não passa mal com cerveja. Vou começar com isso, porque isso é uma coisa importante, e que às vezes eu falo em sala de aula e nem todo mundo acredita, mas o fato é que a gente não passa mal com cerveja. Não por contaminação, não por causa de micro-organismos que fazem mal à nossa saúde. A contaminação é a presença de micro-organismos, né, que a gente não enxerga a princípio, só quando eles são uma quantidade muito grande, aí a gente passa a enxergar. E esses micro-organismos não deveriam estar ali. Eles são diferentes do micro-organismo que a gente usa para fazer a cerveja, que é a levedura cervejeira. Então, qualquer micro-organismo, seja uma levedura, seja uma bactéria, que não deveria estar presente ali, porque eu não coloquei ele ali, mas ele está ali, é considerado contaminação. Qual é o problema da contaminação, então, né, se a gente não passa mal? A gente vai sentir ela. Vai sentir a contaminação na mudança do sabor, na mudança do frescor, fica azeda, dependendo da contaminação. Ela pode ficar turva, então eu vou modificar sensorialmente. Aí quando eu falo sensorialmente, eu tô falando nos 5 sentidos. Minha convidada para esse papo é a Lígia Marcondes, que é química, mestre em ciência e tecnologia de alimentos e mestre cervejeira pela Cibel/Domingues. Pouca coisa. Atualmente representante da Agrária no estado do Rio de Janeiro e também professora do Colégio Imperatriz da Agrária, Escola Superior de Cerveja e Malte e Firjan. Além de tudo isso, ela ainda é consultora, Brasil. Quinta-feira, 11 de junho de 2026. Nós estamos falando da Stannis aqui há mais de 18 meses. Vocês sabiam? Eles são os nossos parceiros mais antigos. E é bom demais falar de um projeto que a gente acredita tanto. Mas para quem ainda não conhece a Stannis, eles são de Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina. E toda vez que a gente fala que eles fazem uma cerveja de qualidade, não é só balela. É porque os números falam por si. No World Beer Cup 2026, que é a Copa do Mundo das cervejas, com mais de 8 mil rótulos inscritos de 50 países, a Stannis levou ouro. No Brasil Beer Cup de 2025 foram 37 medalhas e o título de cervejaria do ano pelo 2º ano consecutivo. Antes disso, ainda foram 2 medalhas de ouro no Brussels Beer Challenge na Bélgica. E isso, gente, não é sorte, isso é consistência. E é exatamente por isso que faz todo sentido ter a Stannis do nosso lado. Se você quer experimentar uma cerveja que derrota gigantes europeus em degustações às cegas, acessa www.stannis.com e usa o cupom SDL12 para ganhar 12% de desconto. Stannis, feita em Jaraguá do Sul e premiada no mundo inteiro. Bom, Lígia, vou ter que tomar uma água depois de ler esse currículo extenso. A primeira pergunta que eu tô tentando emplacar aqui é: por que caceta, com esse currículo, trabalhar com cerveja? Ai, gente. Primeiro, obrigada, Ludmila, pela oportunidade de estar aqui com você. É um grande prazer estar aí representando o Rio de Janeiro no Super Surra de Lúpulo. Eu caí na cerveja. Na verdade, ela me escolheu, se eu puder falar isso. Eu era recém-formada e eu saí distribuindo meu currículo para todos os lugares. E o lugar que me aceitou foi a Ambev. Olha só. E aí, nunca mais eu quis sair desse mundo, porque foi apaixonante. Então, tem tudo a ver com química. Uhum. Por mais que muita gente tenha medo de química, tem tudo a ver com química. E aí, eu me encontrei, literalmente. Comecei a beber, inclusive, porque na época eu nem bebia. Mas, né? Sim. Depois não tinha como mais. Me apaixonei pela bebida em todos os sentidos, tanto na produção quanto na degustação também. Olha só que loucura. Eu era muito ruim em química, não sei como é que eu fui parar na cerveja, eu só sei, eu gosto de beber. É o que eu mais escuto. Perfeito. Você gosta do conteúdo que a gente cria por aqui no Surra de Lúpulo?
Nossos conteúdos te divertem, te fazem pensar? Considere virar um mecenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo. Outra forma boa de ajudar, e essa é de graça, é compartilhando o link desse episódio com quem precisa ouvir sobre esse papo. Também pode ajudar a gente avaliando na sua plataforma de streaming preferida com 5 estrelinhas. Vai lá que dá 5, não dá 4 não. Se for pra dar 4, nem vai. Vai com o coração aberto dando 5. Isso ajuda a plataforma a entender que a gente é relevante pra você e começa a recomendar a gente pra outros ouvintes. Bom, dito isso, a gente escolheu esse tema cabuloso, né? A gente fala contaminação na cerveja. Só de ouvir, dá aquele arrepio aqui na espinha e tal. Muita gente torce o nariz porque parece que é um assunto técnico demais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que ele tá muito próximo de todo mundo que quer beber bem ou mesmo que trabalha no dia a dia de bar e cervejaria e precisava aprender sobre isso. A verdade é que, para a gente entender a contaminação, a gente precisa entender qualidade. A gente já fez um programão sobre qualidade falando com a Chiara. Porque a gente precisa saber identificar defeito, tomar as melhores decisões e até enxergar oportunidades de melhoria. E é exatamente isso que a gente resolveu trazer esse assunto aqui, com esse tema cabuloso, mas de um jeito direto, aplicado e sem complicação. Eu combinei com a Lígia, falei, Lígia, vamos fazer para todo mundo, a galera com 10 anos entender. Eu vou botar minha sobrinha de 12 para ouvir. Você entendeu, filha? Se você entendeu, tá perfeito. Bom, o currículo da Lígia tá lá em cima, todo mundo já sabe. Ela é mais do que qualificada para falar sobre isso e outros tantos temas que a gente quisesse tocar por aqui. Hoje a gente vai falar desde o básico, o que é uma contaminação na cerveja, até onde ela realmente acontece, quem são os principais vilões e principalmente como identificar e evitar, e até em alguns casos, usar isso a seu favor, quem sabe. Então, se você faz cerveja, trabalha com serviço ou simplesmente quer beber melhor, esse episódio é para você. Sem mais delongas, a gente vai abrir esse primeiro bloco do nosso papo fazendo a pergunta de R$1 milhão. O que é a bendita ou maldita contaminação na cerveja? Eu começo dizendo que ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar. E isso é mais uma dor de cabeça para nós, cervejeiros, que estamos produzindo, do que para quem toma a cerveja contaminada, porque a gente não passa mal com cerveja, né? Isso é uma coisa, vou começar com isso, porque isso é uma coisa importante e que às vezes eu falo em sala de aula e nem todo mundo acredita, mas o fato é que a gente não passa mal com cerveja. Não por contaminação, não por causa de micro-organismos que fazem mal à nossa saúde. A cerveja, ela é um produto fantástico, né? Que não permite a presença de contaminantes patogênicos, aqueles que fazem mal à nossa saúde, né? Então, diferente de quando a gente toma um leite, quando a gente come uma carne estragada, enfim, um leite azedo, a gente pode passar mal sim, a cerveja não. Claro que a gente pode passar mal por cerveja por vários outros motivos, se beber demais e tal, mas não por causa da contaminação, não por causa desses micro-organismos patogênicos, né? Então, o que é contaminação? Aí, voltando à sua pergunta original. A contaminação é a presença de micro-organismos, né, que a gente não enxerga a princípio, só quando eles são uma quantidade muito grande, aí a gente passa a enxergar. E esses micro-organismos não deveriam estar ali. Eles são diferentes do micro-organismo que a gente usa para fazer a cerveja, que é a levedura cervejeira. Então, qualquer micro-organismo, seja uma levedura, seja uma bactéria, que não deveria estar presente ali, porque eu não coloquei ele ali, mas ele está ali, é considerado contaminação. Perfeito. Então, ela fez uma ressalva maravilhosa sobre se você beber demais, você está se intoxicando com o álcool. Aí não é culpa da cerveja, foi uma decisão sua. Agora, se você teve um piriri, se você teve algum outro reflexo que não tem a ver com a intoxicação do álcool, aí é que a cerveja está contaminada. Trocando em miúdos é isso. Exato, e a cerveja sempre leva a culpa, coitada. Então, assim, eu tomei uma latinha de cerveja e, sei lá, comi frango, comi azeitona, comi um monte de outras coisas que me podiam estar fazendo mal. Uhum. E a cerveja sempre leva a culpa. Eu falo, gente, coitada da cerveja. É sempre ela culpada, nunca é o outro. Pois é, todo mundo doido para pregar a cerveja na cruz. Exatamente. Pois é. E aí, vamos lá. Onde que, na prática, essa contaminação costuma acontecer dentro desse processo de produção cervejeira, que é bastante extenso, e eu imagino que tenham, na grande indústria, vários pontos de controle, né? Tipo, barreiras de controle, onde você vai aqui, ali. E como é que isso fica na cerveja independente, né? Na cerveja... Eu vou falar artesanal
eu prefiro falar cerveja independente, que todo mundo é fabril, todo mundo é fábrica, né? E todo mundo precisa estar de olho nisso. A cerveja é um produto industrial. Exato. Cerveja é sempre um produto industrial, seja uma grande, gigante ou uma pequenininha, é uma produção industrial. Então, a contaminação ela pode vir nas matérias-primas, né? A gente não tem uma esterilidade nas nossas matérias-primas, mas isso não é um problema, principalmente por causa da fervura. Então, durante a abraçagem, né, o cozimento do mosto, a gente tem essa elevação da temperatura até 100 graus, ou enfim, próximo disso, depende de onde a gente está. Mas, enfim, a gente tem a fervura e a fervura mata os micro-organismos mais importantes que poderiam ir para frente. Então, a partir da fervura, quando eu falo em resfriamento do mosto, fermentação, reutilização de leveduras, maturação, filtração e invase, aí fui percorrendo as etapas, aí sim eu posso ter problemas, né? Começa lá no resfriamento do mosto, nas mangueiras, muitas vezes, tá? É uma fonte de contaminação também. A levedura que a gente reutiliza, e aí você falou entre grandes e pequenas, a gente não tem muito controle, um pequeno controla muito menos, né? E aí a pequena acaba reutilizando essa levedura sem saber se ela está contaminada, e muitas vezes ela está. Então, você multiplica a sua levedura, você aumenta a quantidade de levedura cervejeira, mas também aumenta a quantidade de contaminação. Então, esse é um outro ponto. E o próprio tanque, os pontos mortos, a limpeza, são lugares, são momentos críticos para a contaminação da cerveja. Então, a chance de você ter contaminação, ela é muito grande em vários momentos, em várias etapas, em vários processos e em todos os equipamentos. E aí, para evitar isso, precisa de gestão de qualidade, né? Que tem tudo a ver com o episódio que você falou da Chiara, que ela fala sobre gestão de qualidade, e a gestão de qualidade é fundamental para evitar e acabar, debelar uma contaminação generalizada que eu tenha na fábrica, também é muito importante. Caramba, cara. Eu lembrei agora de um meme que eu passei na internet, em algum momento no Instagram, que era tipo, sei lá, era alguma coisa, a chamada era algum mestre cervejeiro assim, nascido para fazer cerveja, porém existindo para limpar coisas o tempo inteiro. Perfeito, é isso aí. A gente é uma fábrica de cerveja, uma fábrica de limpeza. Caceta! Tipo, meu sonho era produzir cerveja o tempo inteiro. O que eu faço o tempo inteiro? Limpo tanque, limpo mangueira, limpo conexão. Caramba, deve ser uma loucura mesmo. E o pior é que a contaminação, ela vem porque ela está no ar muitas vezes, tá? Então, ela muitas vezes está no ar e ela no ar não tem problema. O problema é quando ela vem. Ou está na matéria-prima, ou está numa contaminação cruzada, está numa parte mais para frente do processo e ela vem parar pelo ar, pela tubulação, pela mangueira, no outro lugar onde ela não deveria. Então, o dia que a gente tá com preguiça, todo mundo que trabalha na cervejaria, tá? Desde o cervejeiro até o operador auxiliar de produção. Então, o dia que a gente tá com preguiça, o dia que a gente não tá bem, o dia que você diz, é só hoje, não vou fazer isso nunca mais, tipo, é esse dia que começa, é o dia zero da contaminação. Não tem jeito. Ela é cruel, ela não tem feriado, não tem descanso, porque é o dia que começa a dar problema. Tá vendo, né, gente? A contaminação, ela é o 24/7. Ela não tá querendo diminuir carga horária, pelo contrário, ela quer que você durma no ponto para ela poder evoluir. Tá, aí tem um outro assunto que a gente, quem bebe cerveja pensando em frescor, quem bebe cerveja pensando nessa sensação diferenciada e agradável, que é uma cerveja super fresca, né? A cerveja não pasteurizada. Aí a gente fica assim, ela é mais arriscada ou é mais sensível? O que uma cerveja, sabe? Quais são as implicações que podem acontecer com uma cerveja não pasteurizada que a gente deveria estar atento, Zé? Vou dar um passo atrás só para comentar que eu falei de contaminação, que a gente não passa mal, mas qual é o problema da contaminação então, né? Se a gente não passa mal, a gente vai sentir ela. Vai sentir a contaminação na mudança do sabor, na mudança do frescor, fica azeda, dependendo da contaminação, ela pode ficar turva, então eu vou modificar sensorialmente, aí quando eu falo sensorialmente eu tô falando nos 5 sentidos, né? Visão, olfato, aroma e sabor, se eu falei os 5, mas... Eu acho que você faltou audição. Faltou audição, isso Tá. Quando a gente abre, né? Enfim, é em todos os sentidos, então a gente vai ver um problema de mudança do que deveria ser, do que eu espero dessa cerveja. Então eu espero uma coisa e a contaminação, conforme ela vai crescendo na nossa cerveja, ela vai modificar as características sensoriais dessa nossa cerveja. Então, quando você fala da cerveja não pasteurizada, ela tem um sabor diferente, né? A cerveja, eu sempre falo que a cerveja mais gostosa que você pode beber de qualquer marca
é aquela que está no tanque, dentro da cervejaria. E isso é um privilégio para poucos. Sim. Né? Nem todo mundo consegue, mas quando a gente faz um beer tour e tal, é o momento mais esperado, porque seja na grande, seja na pequenininha, é a cerveja mais gostosa. Sim. Porque a cerveja é mais nova, claro, existem estilos que precisam de uma maturação, mas a maioria, a cerveja mais nova é mais gostosa. Então, a cerveja mais nova é a cerveja que está saindo dali de dentro. Então, é muito gostoso essa cerveja. Então, você levar isso para o seu consumidor é um sonho. Conseguir chegar no seu consumidor da mesma forma que você tem dentro do tanque de fermentação, de maturação da sua fábrica, é um sonho, mas é difícil, porque a partir do momento que a gente tem etapas, né? Porque cada etapa, quando eu coloco na garrafa, tem chance de ter uma contaminação ali, quando eu tampo a própria rolha metálica também, quando eu coloco ela para aguentar o transporte, né? Porque a cerveja ela tem que chegar até o consumidor, seja no bar ou seja na nossa casa, ela tem que chegar até lá. E o que ela vai enfrentar até lá? Então ela vai enfrentar calor, porque o nosso país é muito quente. Uhum. Estou falando em cervejas importadas, estou falando só aqui dentro mesmo. Uhum. Então ela vai enfrentar calor, ela vai enfrentar movimentação, então a movimentação permite que as moléculas se encontrem e aí as reações aconteçam mais, porque ele está lá se movimentando. Eu permito tempo, eu dou tempo também, e aí eu tenho oxigênio ali dentro, mais ou menos, vai depender do tamanho do meu controle do oxigênio, da minha qualidade em relação a controle de oxigênio. Mas quanto mais oxigênio eu tenho ali dentro, mais chance de tudo isso acontecer com temperatura, movimentação das moléculas se encontrarem, então eu tenho uma oxidação, um envelhecimento natural. Uhum. Então, assim, a cerveja não pasteurizada é um risco, Uhum. né? O mundo ideal de uma cerveja não pasteurizada em relação à contaminação e até em sabor é uma cadeia de frio, que algumas cervejas fora daqui, né, nos Estados Unidos, e enfim, algumas cervejas também tentam ter essa cadeia de frio do início ao fim, tipo do iogurte, né, que tem, porque senão estraga, aí você consegue muito melhor, porque a temperatura baixa dificulta o crescimento de micro-organismos, dificulta isso. Uhum. Então, dá para você garantir uma qualidade melhor, mas isso não é uma realidade, né? Isso é o mundo ideal. Verdade. Então, na prática, eu acho arriscado. Você ter uma cerveja a longo prazo, porque um barril, ele vai ficar, o quê? 2 semanas no ponto de venda, 10 dias no ponto de venda, 1 semana no ponto de venda, aí dá. Mas 6 meses ou mais é arriscado. E quando a gente fala de cerveja independente, quando a gente não está falando das grandíssimas cervejarias, como você falou do barril, esse barril, idealmente, se eu vou num bar de cerveja especial, eu espero que ele esteja dentro de uma câmara fria. Sim. Porque aí a cerveja não pasteurizada e aí você tá tentando manter o frescor dela para que ela aguente mais um pouquinho. Você tá, deixa o barril quietinho, ele acabou de chegar, dá um tempo para ele assentar, né? Não vai plugar de cara e etc. Então tem uma série de cuidados, acessórios que você tem que tomar para poder tentar manter essa estabilidade. E você falou sobre a trepidação, lembrei de uma visita que eu fiz a Duvel, numa viagem que eu fiz à Bélgica ano passado, e aí o cara falou, era minha segunda ida lá, e foi a primeira vez que eu vi isso, ou seja, uma novidade. Eles têm um laboratório extenso, gigante, para analisar várias coisas, e uma das coisas é o tempo que a cerveja precisa ter para sair da fábrica e chegar aonde ela vai ser vendida. E aí eles descobriram o número mágico de 42 dias. Ou seja, havia uma máquina que botava os engradados de Duvel, elas lá todas engradadinhas e tal, e ficava trepidando como se fosse um caminhão, como se fosse um navio, como se fosse o cacete que fosse. Então, tipo assim, em 42 dias ela tem que sair da fábrica e chegar. Nisso a gente garante. Olha que loucura! Porque tem que tentar imitar para você tentar prever, né? Já que não tem modelo matemático para isso, para você tentar prever como é que vai funcionar. E para mim isso é o ápice do controle, assim, é a coisa mais linda. Eu, como química, adoro um controle. Exato. Então, é o ápice do controle, porque você traz para sua mão. Então, 42 dias eu garanto. Mais que isso, desculpa, mas eu não consigo. Exatamente. Então, galera do comercial, vocês têm que trabalhar com esse prazo. Galera da logística, vocês têm que trabalhar com esse prazo. Que é isso, vem informação importante, vem dado importante e você transforma isso em qualidade através de venda fresca, através de entrega. Eu acho isso muito legal. E aí uma outra questão, quando você falou do calor no nosso país, eu não sou fã de carnaval, eu adoro feriado, mas eu não sou a pessoa que vai pro bloco. Uhum. Estávamos indo para o aeroporto para fugir do Rio de Janeiro, que é uma cidade
bem carnavalesco. E bem quente. Poxa, estamos no outono e ainda não vi esse benefício do outono. E aí a gente fez uma dobrada, assim, sei lá, pra pegar a nossa... Eu moro em Copacabana. Pra pegar a Nossa Senhora de Copacabana. E aí os bares estavam... Era sexta-feira, umas 3 da tarde. Ou seja, 6 da tarde e a cidade já está tomada por fulhões. Os bares com muros. Um muro mesmo, assim, um muro de 1,5 metro, 2 metros de altura, de caixas empilhadas de Heineken, Brahma, Amstel, whatever, cerveja de larga escala. E tava um solzinho maravilhoso batendo. Eu tirei uma foto e falei, gente, que delícia. Cervejinha cozida mais tarde. Né? Pra que pasteurização? Você já vai pasteurizar no meio. Exatamente, Brasil. Mas enfim, porque eu falei, gente, e as pessoas vão beber, porque é só esse sabor que elas conhecem, né? É só isso que elas sabem. E às vezes elas vão reparar que tá com problema, mas a culpa vai ser da marca. Né? Nunca vai ser. Exatamente. Isso é muito cruel, mas não tem jeito, é uma coisa que a gente lida, né? Nunca vai ser o problema do lugar. Do armazenamento, etc. Eu faria pensar nisso. E você falou do barril, que o ideal seria deixar na câmara fria. A gente sabe que, sei lá, pelo menos os que eu conheço, muitos não têm câmara fria. Não tem câmara fria e... Mesmo bar de cerveja especial? É porque nem só de cerveja, tipo, grandes, que você tem várias torneiras, ok. Mas você tem um bar menor ali que quer ter uma cerveja artesanal, que é uma cerveja local, por exemplo. Entendi. Eu moro numa cidade muito pequenininha, né? Eu moro em Vassouras, interior daqui do Rio. Uhum. E eu tenho bares aqui que não são de cervejas artesanais, mas eles têm a cerveja da região, né? E... Nossa, eu tinha um que deixava do lado no calor, muito calor. E aí a cerveja tinha sempre problema. Não tem jeito. E a culpa é da cervejaria. Até que parou de vender para eles, porque não dava mais. Entendi. Né? Eu já vi. Você falou agora, eu já vi. Tinha um bar aqui no Leme, em Copa, que eles usavam chopeira. E aí era aquela assim do tipo, pelo amor de Deus, me manda barril de 30 litros, porque mais do que isso vai demorar muito a girar. E aí é chopeira, não é? Não tinha um lugar refrigerado e aí a qualidade do chopp cai demais. Infelizmente, gente, é a realidade. Muitas vezes o primeiro sintoma é a turvação, que pode ser um problema de contaminação ou não. Turvação nem sempre é contaminação, tá? De lactobacilos, pediococcus. Mas se você demora um pouco mais... Se for contaminação, o micro-organismo ele vai se multiplicando. Né? Assim como o vírus no nosso corpo vai se multiplicando, assim como bactérias vai se multiplicando, a bactéria também vai se multiplicando na cerveja. E aí ela só vai piorando. Aí começa a vir os sabores alterados. Então, o azedo, o aroma ruim, ovo podre, aí, ou vinagre, né? Que é o ácido acético, também vem. E aí começam a aparecer os outros. E aí... É triste. Diversificar o portfólio exige precisão. E o ponto mais crítico de qualquer bebida fermentada, você já sabe, é a levedura. Mas, para chegar lá bem preparado, você precisa saber que a fermentação é onde tudo começa. A Pinnacle tem 90 anos de pesquisa em fermentação, 8 cepas disponíveis do Brasil e assistência técnica dedicada, da Heritage Pilsner para lagers consistentes até leveduras específicas para raízes e zero álcool. Tudo para quem quer diversificar de verdade. Então acesse @pinnacle.ingredientes no Instagram para conhecer o portfólio completo e conversar com um gerente técnico que vai tirar todas as suas dúvidas. Bom, aí a gente falou um bocadinho ali atrás sobre reutilização de levedura, e aí isso certamente está na cartilha ideal de eficiência, mas pode acabar virando uma porta de entrada. Sim. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A reutilização de levedura é algo absolutamente factível e, inclusive, entre aspas, vou falar desejado, não sei se seria o melhor termo, Sim. Mas demanda uma atenção especial nesse assunto, né? Com certeza. A levedura é um micro-organismo. E quando a gente reutiliza a levedura, tem algumas vantagens. Vou falar primeiro da financeira, só porque foi a primeira que você falou, mas se eu utilizo levedura 4, 5 vezes, o custo da levedura para você cai a níveis irrisórios, assim, quando a gente fala de custo de matéria-prima. Então você consegue... A levedura fica quase... Não é, tá? Mas é quase de graça. Então você consegue recuperar o valor dessa levedura. Isso é muito importante porque a gente faz cerveja porque a gente gosta, mas porque é uma empresa, a gente precisa ganhar dinheiro. Então, isso é muito bom. Mas a outra grande vantagem é que
a cerveja se modifica. Não é um negócio, nossa, que diferença absurda para a maioria dos consumidores, mas para a gente, quando a gente conhece, quando a gente sabe o produto que a gente está fazendo, a cerveja muda dependendo da geração. E a geração é o que a gente chama cada vez que a gente reaproveita. Então, a geração 0 seria a primeira, né? Quando a produção dela, como ela veio da fábrica, seca, líquida, tanto faz. E aí, uma vez utilizei geração 1, 2 vezes geração 2 e por aí vai. E aí, sensorialmente, ela vai melhorando. É uma loucura, fica muito mais gostoso. Então, se eu pego uma levedura geração 0, que é a primeira, e pego uma geração 2, a cerveja fica mais gostosa. Na 2? Na 2, isso. Olha só. Ela fica mais gostosa. E aí, ela chega num ápice, daqui a pouco ela começa a piorar. O que é o que digo piorar? Os subprodutos, porque a levedura faz álcool, ok, mas ela faz um monte de outras substâncias que você já falou aqui no podcast e tal. Então, ela faz uma série de substâncias que dão um sabor específico, né, gostoso para ela. Só que ela faz substâncias também que não são legais, tipo de acetil, que é o mais famoso. Mas ela reabsorve esse diacetil. Então, ela faz e ela reabsorve. Só que quando a levedura vai ficando mais velha, quanto mais vezes a gente usa ela vai tendo mais dificuldade de reabsorver esses subprodutos que ela produz. Então, ela não vai ficando mais tão gostosa. E aí, por isso, é um dos motivos que a gente tem que parar de utilizar e vão ter que começar uma nova safra, entre aspas, de levedura aí, para começar lá desde o início. Então, ele tem vantagens de reutilizar a levedura, bastante, financeiramente, mas também sensorialmente. O problema é que quando a gente tem uma dificuldade de controle de contaminação, limpeza de tanque, de mangueira, de SIP, como é que SIP é a limpeza que você faz sem esfregar realmente por dentro, né, do equipamento. Se eu tenho algum problema nisso, a chance de eu reaproveitar e multiplicar, junto com a minha levedura, multiplicar uma bactéria, lactobacillus, pediococcus são os mais comuns, é muito grande. E aí vem o problema. Que loucura, Brasil. Olha só, a levedura mais jovem pode ser reaproveitada, ela vai atingir o ápice. Não fique ganancioso e gananciosa para continuar reaproveitando, porque de repente acabou a vida útil dela, e deixa ela ser feliz, deixa ela descansar em paz para que uma nova geração possa atuar. A gente já começou a arranhar o tema dos vilões mais comuns, né? Você já citou alguns aí. Então vamos lá, quais são os contaminantes mais comuns e o que eles vão causar na cerveja agora pra gente, nesse bloco aqui, a gente trazer nome, sobrenome e característica pra gente entender. De contaminante comum eu tenho leveduras que não são a nossa levedura, né? A gente chama isso de levedura selvagem. Qualquer levedura que esteja presente lá, que não seja a que a gente colocou, a gente chama de selvagem. A mais famosa talvez seja a Brettanomyces, que ela é considerada uma levedura selvagem quando a gente não adiciona ela, mas tem cervejarias que trabalham com ela depois na maturação e tal, e ela deixa de ser uma levedura selvagem para ser uma levedura de inteirice, né? Mas quando ela está presente na fermentação e tal, ela normalmente é uma levedura selvagem. Tem várias outras. E o problema é que ela é parecida com a nossa, e aí é difícil matar também, tá? Por isso que eu comecei pelas leveduras. Além de leveduras, eu tenho bactérias. E aí eu divido as bactérias em 2 grandes grupos. As bactérias gram-negativas e as bactérias gram-positivas, que é uma característica da parede celular delas, enfim, é uma característica delas. Assim como tem pessoas que têm cabelo preto e pessoas que têm cabelo louro. Assim, é uma característica. E a gente tem as gram-positivas, em geral, elas são resistentes, elas são sensíveis ao lúpulo. Mas tem 2 grupos que não são, que são os lactobacilos e os pediococcus. Esses são, se puder escolher assim, das bactérias, são as piores para a gente falar, para dar problemas na cerveja, porque elas produzem diacetil, que é o nome técnico do diacetil é butanodiona, que é uma substância que dá o aroma de manteiga, né, o amanteigado, rançoso na cerveja, que nem todo mundo percebe, importante falar. Eu, por exemplo, sou cega, não sinto de jeito nenhum. É um defeito meu como cervejeira, mas que eu brinco porque muita gente não sente, tá? Mas muita gente sente. E aí, às vezes, a gente não percebe o que é, mas a cerveja fica mais pesada, ela fica, muita gente fala como aroma de pipoca de cinema, né? Pipoca de cinema, perfeito. E isso é um defeito muito grave, porque ela produz em quantidades absurdas, muito diferente da nossa levedura cervejeira que produz, mas depois ela absorve. Então, quando você tem um problema de contaminação, se tiver diacetil, pode ser que você tenha pediococcus. Os lactobacilos, eles também abaixam o pH, e aí a cerveja fica azeda. Você toma ela e você sente aqui, às vezes, a acidez, e isso não é legal, né? A não ser que você esteja fazendo uma cerveja sour, aí é outro papo. Sim, exatamente. As gram-negativas, elas são mais
presente no invase, a gente não tem tantos imomonas, pectinatos, megasferas, são mais presentes no invase, então ovo podre e tal, mas são menos comuns, né? Acho que a gente pode falar que os lactobacilos e os pediococcus são os mais comuns, e a gente tem as bactérias produtoras de ácido acético, que são a Acetobacter, Gluconobacter, que são complicadas também. Na cervejaria a gente vê menos, mas vê menos, mas mais na linha nas chopeiras e tal, quando a gente tem presença de oxigênio. Porque quando vem oxigênio, essas bactérias específicas precisam de oxigênio. Que loucura, gente. Às vezes é melhor não saber, né? É mais ou menos. É muito engraçado que eu, pessoalmente falando, meu pai sempre bebeu muito. A gente normalizou a bebida muito cedo, erradamente até, mas enfim. Outros tempos. Meu pai adorava um chopp muito cremoso. Uhum. Então ele tinha na cabeça dele aqueles bares cujo serviço era bom. E ele falava, brameiro, tá? Ele até antes de morrer bebeu bastante cerveja independente comigo, mas gostava de muita IPA e tal, mas brameiro. Brameiro na juventude, vida adulta e tal, até comecinho da terceira idade, bem brameiro. E aí ele gostava de ir em chopp onde o serviço era bonito, bastante espuma, colarinho, tal, colarinho cremoso, às vezes 2 torneiras, tal. Gostava na firula. Legal. Uhum. E aí ele começou a entender que o bar cujo movimento era mais intenso, o chopp era melhor. Porque é justamente o que a gente estava falando antes, o bar não vai ter câmara fria, tem uma serpentina gigante para plugar um barril quente, e a serpentina vai fazer todo o trabalho que teoricamente ela tem que fazer ali para que o chopp vá gelando enquanto ele está passando por aqueles metros e metros de serpentina que estão muito geladas, com bastante gelo e etc. E ele falava, quanto mais movimentado o bar, melhor, porque o chopp vai ter muita saída e, consequentemente, vai ter sempre um chopp fresco. Perfeito. Isso assim, sem nenhum conhecimento químico, apenas experiência do boteco, apenas essa experiência. É válido, tá certíssimo. Porque Exato. você gira o barril, não dá tempo, mesmo que ele tivesse contaminado, não vai dar tempo de aparecer. Exato. Isso vale pra tudo, né? Não, com certeza. E ainda tinha uma outra coisa que é uma coisa que... Eu fui tomar um café da manhã há uns meses. Estávamos eu, Ana Lu, e o meu sócio Henrique, e a gente estava numa padaria em São Paulo, e tinha uma pessoa fazendo asepsia de torneira. Eu e o Henrique ficamos assim, numa torneirinha dupla. Que legal. Eu e o Henrique ficamos assim, caralho, cara. Eu nunca tinha visto fazer. Encantados. Eu achei que era mito. Sabe? Eu falei, ninguém limpa essa parada, não. Claro que limpa, mas eu falei, cara, que loucura, que legal, sabe? Que legal, né? Então, eu acho que falta chegar pro consumidor, o consumidor de Brahma, o consumidor de chopp comum e o consumidor de cerveja especial, que tem coisas que você sabe que não deveriam estar naquela cerveja e que às vezes não é culpa nem da cervejaria, nem da cerveja, é culpa da linha de chopp, mas é um assunto que a gente vai falar mais ali na frente. Mas assim, Isso aí. é tanto lugar que pode dar merda que é surpreendente como a gente bebe uma cerveja boa. É verdade. Não é? Jesus! verdade. Caramba! Tem mais chance de dar errado do que de dar certo. Mas dá certo, né? Mas é verdade, eu concordo. Pois é, aí você já falou um bocado sobre lactobacilos e pediococcus, né, que são defeitos. E aí, de repente, quando é que eles são defeito e quando é que eles são ferramenta? Você também falou do gosto de vinagre. Tem isso, né? Quando é que é defeito e quando é que é ferramenta? Então, vamos lá. O que seria uma ferramenta? A primeira ferramenta que eu penso é na sour, né? Mas antes de falar da sour, eu vou te falar que, por exemplo, você encontrar uma bactéria tipo o Acetobacter, né? Que é o que vai fazer o vinagre. Ela é um indicativo de má higienização. Então, tem um problema de má higienização. Não funcionou. Tem que rever. E aí, ela acaba te mostrando um problema interno sem que você tenha que fazer análise, sabe? Porque não era para estar ali. Se está ali, é um problema. Ou, eu fiz análise e deu enterobactérias. Enterobactérias são muito famosas pelos coliformes, os fecais, que a gente nem fala mais fecal, fala termotolerante, mas elas podem estar presentes também na cervejaria até o álcool, né? Antes do álcool. Depois que tem álcool, a gente não tem mais enterobactérias na cerveja. Mas se elas chegaram até ali, é um indicativo de problemas na água, né, que é uma boa fonte de enterobactérias, e também má higienização. Então, eu fiz uma análise porque eu estou desconfiada e deu enterobactéria. Isso é... Porque a gente é um contaminante também. A água é contaminante, nós somos um contaminante de enterobactérias, e aí, se você tem ali, seu CIP não está funcionando, sua limpeza não está funcionando, e aí tem que rever tudo. Na verdade, se eu tenho um problema de contaminação, o meu primeiro passo é vamos rever tudo
que eu tenho de limpeza. Tudo. Como é que está sendo feito, como é a temperatura que eu estou usando, qual o produto que eu estou usando, a concentração dos meus produtos, o tempo que eu estou passando. É voltar para casa e fazer o básico, né? Vamos limpar a casa inteira e tomar cuidado para que não volte, né? Então, elas são são ferramentas de indicadores de qualidade também. Então, você falou da ferramenta. A outra ferramenta que eu penso, aí voltando para a Sauer, é você usar essas bactérias como aliados para fazer uma cerveja azeda, né? A Sauer, que é uma delícia, que está super na moda e que eu particularmente gosto muito, principalmente quando a gente mistura com frutas, né? Só que aí você usa elas antes da fervura. Eu tenho que tomar esse cuidado, eu preciso ferver depois, porque se eu coloco uma bactéria ou até uma levedura estranha ao meu processo dentro da minha fábrica e eu não vou ferver para matar ela, eu corro o risco dela virar um competidor. Puta que pariu! E aí eu vou ter a nossa levedura, que eu quero que fermente, né? E eu vou ter outro bicho ali, um micro-organismo ali, que vai concorrer com ele. Enquanto ele está em pequena quantidade, a nossa levedura é soberana. Mas a partir do momento que eu coloco, e aí esse é o perigo de fazer cerveja com Brettanomyces, né? Que é uma levedura não convencional, é uma levedura que pode ser uma contaminação, mas se eu quero colocar ela, é muito arriscado você colocar ela dentro da sua fábrica, porque ela pode tomar conta da fábrica inteira, por causa de competição. Então eu lembro que uma vez fazendo curso lá fora, eu fui visitar a Goose Island, em Chicago, porque uma parte do curso era em Chicago, e a parte que eles tinham com Brettanomyces, que era com barril de madeira, era do outro lado da rua. Não era dentro da mesma fábrica, era do outro lado da rua. Que legal! Para não correr o risco de você ter uma contaminação, a gente chama isso de contaminação cruzada. Quando de um ponto do meu processo que tem um micro-organismo, ele vai para o outro, eu não tenho como impedir. Eu lembro também o Marcos Guerra, que é um super cervejeiro, ele fazia na Blumenau, né? Ele tinha a Disney dele, que ele chamava de participação dele, era na entrada da fábrica com vidro, e sempre que ele entrava lá, ele não voltava mais para a fábrica, porque ele podia estar levando a contaminação com ele. Então, tem que ter todo um cuidado, porque a gente não enxerga, né? E aí, como a gente não enxerga, a gente pode estar levando. A gente tem um monte. Cabelo. Nossa Senhora. Não, calma. Vamos deixar a gente ignorante em alguma coisa, Lígia, pelo amor de Deus. A ignorância é uma benção às vezes. Com certeza. E aí, assim, você já disse que a cerveja não é para te fazer mal à sua saúde, né? O consumo moderado. Vamos lá, tem até que eliminar essa palavra, porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não há dose segura para o consumo de álcool. Cada um faz aquilo que achar bom da sua vida, mas cuide de sua saúde. Não existe algum risco real à saúde ou ao ambiente da cerveja? Já te protege, já se protege? A cerveja se protege, né? Tá. Como eu falei para você, a gente não tem micro-organismos patogênicos na cerveja, que é uma grande vantagem. Por que a gente não tem? Primeiro porque a cerveja tem álcool. E aí isso é uma discussão interessante quando a gente fala da cerveja sem álcool, tá? Mas o álcool é uma grande barreira, a gente chama de obstáculos, que são coisas que impedem a cerveja de contaminar. Então, é como se fosse uma escada, como se fossem obstáculos para ela chegar lá no objetivo final. Então, o álcool é um obstáculo para vários micro-organismos. A ausência de oxigênio, né, a presença de CO2, ou seja, eu não tenho oxigênio, muitos micro-organismos precisam, inclusive os do vinagre, os que fazem o ácido acético. Eu tenho pH baixo, isso é fantástico. Isso é fantástico sensorialmente, é mais gostoso tomar uma bebida com pH baixo, 4,2, alguma coisa assim. E ajuda muito, existe um pH cabalístico para os micro-organismos que fazem mal à nossa saúde, que é o pH de 4,5. Então, abaixo de 4,5 a vida é muito melhor para a gente pensando em contaminação. Então, eu tenho pouco nutriente, porque existem alguns açúcares ali na cerveja, né? Mas são açúcares maiores, mais difíceis de serem metabolizados, ou seja, usados por micro-organismos. Então, eu tenho uma série de obstáculos que dificultam a vida dos micro-organismos e facilitam a nossa vida como cervejeiro e facilitam a cerveja. Então, assim, ela é um produto seguro. Seguro no sentido microbiológico. Sim. Então, a gente pode beber uma cerveja tranquilo, que a gente não vai passar mal por causa disso. Isso é fato. Perfeito. Que bom, né, que a gente tem esses... eu esqueci, tem o lúpulo também. O lúpulo também é um outro fator de proteção. Principalmente para bactérias gram-positivas, mas não só elas. O lúpulo é perfeito. Aí a gente já passou pelo processo de produção todo,
Se teve problema, já teve problema. Teoricamente foi resolvido ou foi dispensado. E aí a gente vai entrar nessa coisa que talvez toque mais o consumidor, né? Que é a gente tá falando de chopeira, de tap, de liner. Então, onde que a contaminação vai morar nesse bar, digamos assim. Então, com que frequência uma linha de chopp deveria ser limpa na prática, não no manual? Do tipo, você tá lá, eu tenho uma câmara fria com 10 torneiras. Com que frequência eu deveria limpar? Vou falar com medo de ser cancelada por todos os bares. Não, mas não tem problema. Não, tô brincando. Assim, vou apelar pro bom senso, vai. Cada vez que a gente termina um serviço num final de semana, domingo de noite, que acabou, a gente vai lavar os pratos, a gente vai lavar os copos, a gente vai lavar o chão, a gente vai lavar a bancada. Então a gente também deveria lavar a chopeira. Certo? Porque assim, o que acontece na chopeira? O chopp tá ali, né? E a gente vai desligar essa chopeira, ela vai esquentar, mas o chopp vai continuar ali. E aí, é claro que quando eu ligar de novo, eu vou ter que fazer uma sangria, né? Eu vou ter que expulsar aquele chopp que ficou ali. Mas o chopp que ficou ali, quantos dias esse bar vai ficar fechado? Ou então muito pouco utilizado? É comida que eu tô deixando para micro-organismo, né? E ali eu tenho oxigênio também. Então, o ideal seria cada vez que eu termino o meu serviço. Então, eu vou embora, eu vou limpar, né? Então, pelo menos, eu vou... Aquele sexta, sábado, domingo, não sei, depende do bar, né? Mas... acabou vou pro minha fruta. Aquele bloco de dias. Isso, aquele bloco de dias eu vou limpar. Então, o ideal seria isso. A maioria faz? Acredito que não. Tá. Eu sei que a maioria faz, muitos fazem pelo menos uma vez por mês, pelo menos. Então, uma vez por mês, você faz a visão que você teve lá quando você estava tomando café. E pelo menos uma vez por mês. É melhor do que nada? É melhor do que nada. Tem gente que não faz nada. E tem gente que faz uma outra coisa. Muita gente acha que passando água é suficiente. Não é. Não é. Passar água é legal, tem que passar água. Mas a água só não limpa. Senão a gente podia tomar banho sem sabonete, né? Meus filhos iam ficar felicíssimos. Eles já fizeram isso muitas vezes. Por que eles têm que passar sabão? Mas enfim, passar sabão. Quem é o sabão que a gente usa? É a soda cáustica, né? Que é o hidróxido de sódio. Enfim, soda cáustica normalmente é o produto alcalino. É o ideal. Tem gente que passa água e depois passa ácido peracético. Não adianta. O ácido peracético, ele mata os micro-organismos. Mas o ácido peracético, ele é muito sensível à sujeira. Falando bem, a carga orgânica é o correto, mas falando de sujidades mesmo, da sujeira. Então, o que acontece? Quando ele entra em contato com essa sujeira, ele vai atacar a sujeira, vai diminuir a concentração do princípio ativo, né, que é o que eu quero que mate o micro-organismo, mas ele vai na sujeira, e aí não vai sobrar pro princípio ativo pro micro-organismo depois. Ou seja, ele não vai nem limpar, porque ele não é bom para isso, e ele vai deixar de estar lá presente para matar o micro-organismo depois. Então não adianta nada. É pior, entendeu? Nossa senhora, eu já tinha ouvido falar tanto do peracético, coitado. Ele é muito bom. Não, ele é fantástico, só que ele tem que ser depois da soda. Entendi. Eu passo água, eu passo soda, ou produto alcalino, eu enxago com água e aí eu passo peracético. Aí ele é fantástico. Ele é muito bom. Entendi. Mas ele tem que ser com um lugar limpo. Se o lugar estiver sujo, não adianta. Entendi. Agora, você falou da chopeira que a gente tava falando aqui. Agora, é uma pessoa que tem uma câmara fria. Eu tô com 5 chopps plugados ali e aconteceu o que você acabou de falar. Domingão terminou a operação e só vai reabrir na quarta. Ou seja, segunda e terça vai estar necessariamente fechado. Mas não é uma chopeira. O chopp vai estar na câmara fria, gelado e tal. O que a gente pode fazer na torneira? Porque eu não vou desplugar o chopp. Ainda tem chopp no meu barril. E aí? E agora, José? Essa é uma pergunta mais difícil. Desculpa. Porque assim, o ideal seria não deixar plugado, mas realmente você tá na câmara fria. Então acaba que você vai deixar. Se você puder fazer uma limpeza externa no bico da chopeira e talvez até botar uma proteção para você diminuir a chance de entrar alguma coisa, é interessante. E aí você vai fazer uma sangria quando você tirar, e aí existe uma ação mecânica que vai empurrar, talvez, uma possível contaminação que esteja ali. Mas você está num mundo muito melhor, né? Uma câmara fria. Até porque não dá para desplugar, jogar fora, para fazer... Aí a perda de cerveja é gigantesca, né? Então também a gente tem que ir para o mundo real. Né? Não adianta falar só do que deveria, mas se você tomar esse cuidado, né, de proteger a sua chopeira, o bico, né, e tá na câmara fria ligado, é mais tranquilo. Entendi. Aí, teoricamente, eu tô com o chopp Pilsen, e acabou o chopp. Eu tô com minha casa cheia, porque geralmente é assim, né? Com emoção. Com
moção, você tá com a casa cheia, você precisa trocar, botar o próximo barril, que já tava até programado, ele tá lá na câmara fria, paradinho já há alguns dias. Mas eu, teoricamente, o ideal seria que eu fizesse uma limpeza nessa linha antes de plugar um novo chopp. Nada a ver, eu pirei. Então, quando a gente fala de contaminação, são riscos, certo? Você vai se precaver de todos os riscos ou você vai se arriscar? Porque chance tem. Mas assim, é o mesmo chopp, tá dentro da câmara fria, isso tudo facilita. Porque o que acontece, talvez esse seja um gancho para o que você falou, o que acontece é que às vezes a linha tá contaminada e você vem com um chopp novinho, bom pra caramba, e aí entra numa contaminação que era da linha e não do chopp. E aí você no copo, as pessoas vão ter um chopp com problemas. E aí você vai acabar contaminando esse seu barril também. Mas quando você tá com o mesmo chopp, tá na câmara fria, tenha cuidado com asepsia de chopeira e tal, acontece. Vou dar um exemplo que a gente, para tentar associar com casa, é que assim, eu tenho uma garrafa de suco. Eu acabei de fazer uma garrafa de suco, eu tomei, passei até o dia seguinte. E aí, quando eu esvaziei essa garrafa de suco, eu tô com preguiça de lavar, ou eu tô recebendo pessoas em casa, eu preciso fazer suco de novo. Eu posso lavar ela e aí encher de suco, ou eu posso encher de suco de novo, principalmente se for o mesmo suco. Então, assim, eu tenho uma chance de ficar ruim? Tenho. Mas é pequena, porque você tá tirando e botando junto. Você tomou cuidado, o suco tava na geladeira e tal. O que eu faço, às vezes, é deixar a garrafa na geladeira. Tipo, eu sei que eu vou fazer daqui a meia hora. E eu esvaziei a garrafa agora. Deixa a garrafa na geladeira. Entendi. Porque aí é como se eu estivesse fingindo que ainda tem suco ali. Ou então, por exemplo, vou dar um outro exemplo agora de dentro de fábrica. O meu tanque esvaziou. Eu não consigo fazer SIP hoje. Porque acontece. Esvaziou meu tanque, eu tenho que limpar ele de novo, só que eu não consigo. Deixa ele frio, fechado. Deixa ele, finge que ele tá com cerveja ainda. E aí você, no dia seguinte que você vai limpar, você desliga o frio. Você vai gastar mais um pouquinho por causa do frio? Vai. Só que você vai estar diminuindo a sua chance de dar problema. Entendi. Entendeu? Você tá com aquele ambiente meio fingindo que estava tudo bem. Tá? Sim, você tá controlando o ambiente. Isso. É basicamente isso. Legal. E aí eu acho que o importante aqui é a gente pensar em como é que o consumidor consegue perceber um sistema contaminado. Tipo, sobretudo o consumidor não treinado, né? Então, a cerveja turva é um sinal, desde que ela antes fosse translúcida, clara e etc. Claro. Exatamente. Eu tenho uma pilsen filtrada, se ela começa a ficar turva, é um problema. E é um problema que dá pra ver. Eu vejo antes porque eu sou uma pessoa louca, eu sou a louca da filtração. Mas a maioria das pessoas vê uma turvação quando ela já existe. Então esse é o primeiro motivo. Garçom, tem um problema, o chopp tá turvo. Então essa é uma das maneiras. Mas lembrando que não é o único motivo de ficar turvo contaminação, tá? Existem outros motivos dela ficar turva. Filtração e tal. A outra coisa é o sabor alterado. Então, às vezes, e aí eu já escutei aqui também no podcast e, enfim, na vida, às vezes o consumidor não sabe qual é o problema. Eu não sei reconhecer o diacetil, mas eu sei que tem um negócio estranho ali. Eu não consigo ver uma oxidação. Garçom, tá oxidado. Mas eu sei que tem... Então, o sabor alterado, ele vem. E aí você começa a sentir, mesmo que você não seja treinado. Existem pessoas não treinadas que têm uma capacidade de aroma, de sentir aroma e o paladar incrível. Sim. Incrível. Ela não consegue associar, porque ela não foi treinada. Ela não tem uma biblioteca sensorial para fazer a ligação do defeito com o nome dele, mas ela sabe que existe um problema. Então, o consumidor, ele começa a perceber o azedo, o aroma, o paladar, e aí ele reclama. Cara, aconteceu minha sogra tem, minha esposa também, mas minha sogra tem um negócio, gosta de um Brahma Black, e tem uma pizzaria perto da casa deles que a gente vai lá e tem um Brahma Black, costuma ser bem tirado, tem bastante movimento, mas ela pediu um dia e ela falou, Lud, tá com gosto estranho, um gosto de sangue. É o metálico, né? Aí eu provei, eu falei, aí eu chamei o garçom, eu falei, aí se você é só o consumidor, ela falou, tá com gosto estranho. O cara vai lá tirar o chopp, vai jogar fora e vai tirar do mesmo lugar. Vai tirar outro. Aí não adianta nada, entendeu? Aí eu falei pra ele, olha, desculpa, eu sou sommelier, a cerveja tá com gosto assim assado, isso não tá legal. Não, mas veio o cara da Brahma aí essa semana e fez... Eu falei, obrigada, ela não quer, a gente não
vai pagar, entendeu? Não adianta você ir lá e trocar. Não quero mais. Não adianta. Exato, não adianta. Deu zebra aí, entendeu? O problema é, ele vai vender aquele chopp todo. Aquele chopp não... E algumas pessoas não vão perceber. Não vão perceber, ou enfim, vão tomar pela conta de que é uma cerveja escura. E a cerveja escura é mais forte, é ruim, caceta. E aí vão se empilhando os mitos que a gente depois tem que debater, né? Enfim. E tem pessoas que sentem menos, tá? Eu tinha algumas pessoas que eu já tinha chave, assim, eu dava pra elas provarem e dizer, o que você acha? Tá ótimo, então tá bom. Então, o meu... Porque o dia que essa pessoa descobrisse, visse algum problema, eu sabia que... Entendi. Aí nem ele passava, sabe? Então, tem algumas pessoas que realmente não sentem, tem outras pessoas que não querem se indispor, e aí vão pedir não vão gostar muito, vão deixar e tudo bem. Tem a pessoa que vai dizer, olha só, não tá legal, como você que conhece, né? É a cultura cervejeira, a educação de conhecimento, né? É um processo. Totalmente. Aí a gente, pra chegar no nosso quarto bloco, que é o deu ruim, tem volta? Tipo, o que eu faço com essa merda que aconteceu aqui? Então, assim, em algum momento da produção ainda dá pra salvar um lote contaminado? Às vezes dá, às vezes vira outra coisa. Tá, ok. Tá, a gente existe a lenda, o mito, mas que não é tão mito assim, que vira mouse beer, vira chopp de vinho, É mesmo? Olha só. Eu já tinha ouvido falar virar um estilo. Não necessariamente. Bom, pelo amor de Deus, calma. Tá, tô calma. Não estou dizendo que toda mouse beer e todo chopp de vinho é um problema, tá bom? Isso é importante. Ok, perfeito. Ok, ela fez a ressalva dela, meus amigos, não taquem pedras. Pelo amor de Deus. Tudo bem. Mas, na verdade, contaminação, o ideal seria você jogar fora, tá? Quando a gente fala de um problema físico-químico, a cor não tá muito legal, ela tá com... Não sei, tá com um sabor um pouco alterado, mas nada que seja um problema por causa de fermentação mesmo, aí dá pra virar uma outra cerveja, um outro estilo, ou uma mouse beer ou um chopp de vinho, porque quando você fala de mouse beer e chopp de vinho, você fala em açúcar, eu falo em corante, e aí mascara um monte de coisa. Quando a gente fala de contaminação, isso é mais complicado. Por quê? Porque a contaminação não é um problema que eu consigo até mascarar, mas eu vou levar para frente uma contaminação. Então, eu tenho que pensar como cervejeiro, eu tenho um problema de contaminação no tanque de maturação. Eu vou passar pela linha de invase e contaminar minha linha de invase toda? Será que vale a pena? Eu acho que não. Entendi. Sabe? Então, aí eu vou botar em tantos barris, eu vou contaminar esses barris todos. Vale a pena? Não sei. Então, quando a gente fala em contaminação, infelizmente, dependendo do nível de contaminação, é jogar fora. E muita gente perde jogando fora, para não propagar o problema mais para frente. Mas eu posso, ao mesmo tempo, eu vou botar tudo em garrafa, vou pasteurizar e vou matar essa contaminação. Ok, é uma possibilidade, mas tem que lembrar que você sujou a linha inteira para trás. Então, tem que pensar muito. Contaminação é um defeito difícil de salvar. É um motivo, inclusive, de fechar a fábrica, tá? Dependendo do nível de contaminação. Porque se toma a fábrica inteira, é muito difícil tirar. Você precisa parar, esvaziar tudo e fazer a limpeza, como você falou, do chão até o teto e começar do zero. Muito metodicamente, sabe? Acompanhar mesmo, fazer uma limpeza muito próxima, olhar o spray ball do tanque, olhar concentrações, tempos, temperaturas, tudo. Tem que fazer um pente fino. Você pode fazer com a fábrica funcionando, tá? Mas você pode também resolver parar. Mas normalmente você faz isso com a fábrica funcionando. Aí você mapeia os tanques. O tanque 1 eu já vi, o tanque 5 eu já vi, o tanque 10 eu já vi. E aí você vai ajustando conforme você vai esvaziando os tanques. Mas normalmente é um motivo para se jogar fora por causa desse medo de perpetuar, né? E de propagar. Inclusive a levedura. Se eu estou reaproveitando uma levedura e está com aroma estranho, não usa. Joga fora, né? Então, para contaminação, o ideal é jogar fora mesmo. Mas também, e não repetir tudo de novo, né? Tem um problema, deixa eu voltar, deixa eu rever meus processos de limpeza, deixa eu ver como é que tá essa minha levedura. Reaproveitar a levedura, quando você tira a levedura do tanque, você põe aonde?
né? Ah, eu tenho um barril específico para isso, beleza. Fica sempre na câmara fria, ótimo. Ou não, eu faço de outra forma. Ou eu cada hora ponho num barril diferente, isso é um problema. Então, existem alguns pontos, detalhes, que a gente tem que olhar para a gente não perpetuar o problema, entendeu? Mas limpeza é o principal. Entendi. E aí a gente já citou isso aqui, triscou nos assuntos, que é quando a contaminação vira uma oportunidade, que você também já falou que, tá bom, posso decidir ir para um outro estilo, e aí a gente está aqui nas minhas anotações, tem as cervejas ácidas e as de fermentação mista e etc. Mas, ao mesmo tempo, você está tomando uma decisão estratégica de tá bom, eu não vou perder esse lote, mas eu vou contaminar o tanque, o barril, a linha de invase, e depois sabendo que eu tenho que voltar, entre aspas, limpando isso tudo novamente, né? Sim. Mas é uma opção. Eu não conheço, mas isso não significa que não exista, tá? Mas eu poderia transformar essa cerveja numa cerveja ácida, não sei, botar uma fruta lá dentro, porque a gente não pode colocar conservantes, né, na cerveja, não é permitido colocar conservante. E eu nem sei se o conservante faria tanto efeito, porque os conservantes que a gente tem para refrigerante, por exemplo, atuam bem no pH do refrigerante. Então, acaba que não sei se eles fariam tanto efeito assim, o sorbato e o benzoato. Sorbato de sódio, benzoato de sódio, sorbato de potássio e benzoato de sódio. Mas, enfim, a gente tem algumas outras opções no mercado também, que dependendo do nível de contaminação é muito legal, tá? E aí, desculpa, eu tô voltando um pouco para a pergunta anterior, mas são enzimas que atacam bactérias, são enzimas que são coadjuvantes de processo, né, que eu posso utilizar, são permitidos por lei, e elas atacam a parede celular de bactérias, dessas bactérias, principalmente lactobacilos e pediococcus, e isso é fantástico. Então, a gente tem no mercado esse tipo de enzima que é fenomenal, assim, é muito bom, mas se você tem uma contaminação generalizada, esquece, ela não faz milagre, ela ajuda, mas é uma maneira de você, eu sei que eu tenho uma contaminação, mas tá legal, meu tanque não tá tão ruim, eu coloco essa enzima, ela dá uma sobrevida para a sua cerveja sem ter os outros problemas, entendeu? Ela vai matar os micro-organismos ali, isso é muito legal também. Tem uns conservantes à base de lúpulo também, e aí eu não sei se todo mundo vende, eu sei porque trabalho com isso hoje em dia, né, tô no comercial, mas que também dão uma ajudada na conservação natural, né, por lúpulo mesmo, na cerveja. Então, você tem essa gama de produtos que te ajudam a enfrentar e não dizer assim, ai meu Deus, vou ter que jogar fora todas as vezes, aí também não dá. Sim. Então, pode acontecer da gente botar no mercado uma cerveja que não tá lá fantástica de contaminação, mas também não tá terrível, sabe? E isso não é específico das pequenas, é importante a gente falar isso. Não sou daquelas que falam mal da grande, não é o objetivo, vim de lá, não posso falar isso. Mas as grandes também têm problemas de contaminação. Toda cervejaria tem problema de contaminação, grandes ou pequenas, elas todas têm. A diferença é que você acaba controlando mais, a grande sabe mais onde é que o calo aperta, o que elas têm. Mas todo mundo tem. Mas como não faz mal à saúde, faz mal só ao nosso produto, a gente vai fazer esse controle para que o consumidor não sinta, né? Porque não saia do padrão que a gente espera. Legal. E aí, pra gente amarrar com aquele laçarote vermelho bem bonito, esse presente de entrega sob contaminação, a gente falou um bocadinho de pasteurização, né? Dessa coisa que muda até a característica da cerveja, ela não fica com aquele gostinho da fresca. Você falou que você adora a filtração, é a psicopata da filtração. Eu sou. Elas são solução, perda de identidade? O que você teria para falar dessas duas ações que podem ser realizadas na cerveja? Tem muita coisa para falar, adoro falar sobre isso. Pera aí, senta que lá vem a história. Me chama de novo, que eu... Com certeza. Não, tô brincando. A pasteurização, ela é para garrafa, para lata, e até para chopp, quando você pensa num chopp que vai ser importado, que vai para outro país, ou vai passar muito tempo no mercado, ela é interessante sim, né? Ela tem uma mudança de identidade, às vezes, do seu produto, no sentido de ele fica mais cozido e tal. Mas se ela for uma pasteurização bem feita, ainda dá para ser bem gostoso, né? Eu preciso de controle. Né? De novo, a gente volta na tecla do controle. Então, eu preciso saber quantas unidades de pasteurização, ou seja, qual é a quantidade de calor que eu estou dando nessa cerveja para matar esses micro-organismos. Então, isso é importante. Só fazer uma pasteurização não adianta se eu quiser controlar para ter sempre a mesma característica. Então, controlando a pasteurização, ela é importante porque para a gente ter tempo de mercado, a gente precisa dela. Porque senão a cerveja vai chegar ruim, não adianta. Sim. Então não tem como. Então a pasteurização é um mal necessário, eu trocaria por essa. É um mal necessário, sim. Para lata, garrafa, e se você quiser um tempo de mercado, não tem jeito, tá? A filtração,
E aí eu tenho a filtração tradicional, ela não é uma filtração microbiológica no sentido de bactérias. Eu tiro células de levedura, mas eu não tiro célula de bactéria. Então eu continuo tendo problema de contaminação sensorial que pode me gerar no futuro, sim. A não ser que eu faça uma filtração normal, tradicional, e depois faça uma filtração microbiológica. Ela altera menos o sabor, mas é mais complexo, no sentido de os filtros que a gente usa para uma filtração microbiológica, para a gente garantir uma filtração microbiológica, até tive essa conversa com o Schiavetto outro dia no Congresso da Agrária, é muito mais complicado, porque são filtros que eu tenho que garantir que eles não vão deixar passar as bactérias. E aí, para isso, eu preciso fazer testes nesses filtros, e eu preciso de tecnologia, eu preciso investir. Não é um filtro, um cartucho de R$500 que vai me permitir isso, por mais que muitos falem que sim, né? É um filtro que o tamanho que a gente precisa é 0,45 micras, é o tamanho da membrana. Tem muito no mercado, de todos os preços que vocês podem imaginar, mas alguns não garantem, porque quando eu ponho pressão para a cerveja passar, ele abre, e aí passa. Entendeu? Então, você tem que ter um cuidado e um investimento para você conseguir uma filtração microbiológica adequada, que de fato faça o que ela tem que fazer, que é reter os micro-organismos. Entendeu? Então, não é tão simples, não é com filtro simples, baratinho que a gente vai conseguir, né? A pasteurização é muito mais seguro, inclusive porque a pasteurização, você pasteuriza tudo. Eu pasteurizo a lata, eu pasteurizo a garrafa, eu pasteurizo o líquido, eu pasteurizo tudo junto. Quando você fala de filtração microbiológica, eu só filtro o líquido. E ele pode, nesse caminho entre saída do filtro e a garrafa, ou a lata, ou o barril, ele pode contaminar de novo. No caminho, com a embalagem, não é tão simples assim. Então, assim, ó, gente, contaminação. Você abriu uma portinha, acabou-se o que era doce. Já era, abriu uma portinha. O ideal é evitar que ela abra. Exatamente. Esse papo todo me lembrou uma crise que a gente teve. Já tivemos outras, né? Mas quando você fala de crise aviária, eu lembro que rolou uma crise aviária no final do ano passado, e que identificaram algumas granjas, não tem nada a ver com cerveja, mas tem tudo a ver com cerveja. Identificaram algumas granjas no interior do Rio Grande do Sul, tal, e aí lá eles matavam todas as aves, porque não tem jeito, mas ao mesmo tempo aquilo ali era tão pontual que, eu não me lembro agora se era a Anvisa especificamente, não tinha receio que isso se propagasse, porque o controle é tão grande, as paradas do tipo, para você entrar num ambiente onde estão os animais, aí você passa, bota uma bota que passa por não sei o que, você pisa num negócio que limpa a bota, aí você bota uma roupa... É muito controlado, né? Enfim, existe uma cadeia de controle tão rigorosa que, em eliminando, é terrível, mas em eliminando essas situações aqui, e esse novo lugar, não tem como começar novamente, que teoricamente também é um lastro rápido, você está eliminando o problema. E esse controle é gigantesco porque problemas à saúde, que é diferente do que a gente está falando aqui com a cerveja. Sim. E também impacta diretamente nas exportações do país, né? Então, os países querem esses certificados absolutamente corretos e tal. Então, com certeza. Porque senão eles propagam lá, senão chegar lá e aí eles vão ter uma disseminação lá. Exatamente. Né? E a contaminação é isso, ela só aumenta. Se você não cortar pela raiz, e aí, claro que a gente está falando aí dos animais, mas na nossa vida, se a gente não corta pela raiz, a gente vai ter uma propagação dessa contaminação no nosso dia a dia. Putz, grila. Né? Gente, esse foi para mim um programa assim, ó, explodir a cabeça. Conectei até com os pobres pintinhos das granjas agora. No final, porque eu acho que tangibiliza. Sabe? A gente pega... Porque, como você disse bem no começo, e no papo que a gente teve antes, no pré-papo, você falou, não vai fazer mal à saúde. A cerveja não é pra te fazer mal à saúde. Então, as pessoas ficam achando que, tudo bem, tá com gosto estranho, tá com a cor estranha. Não, gente. Peraí, vamos olhar isso direitinho, porque se não corrigir, vai ficar saindo lotes e lotes ruins. E o chopp também, as linhas de chopp, não precisa. E não precisa, né? A gente merece beber chopp bom, né? Sem estar com o sabor alterado. Com certeza. Uau! Uau é a palavra desse programa pra mim, pelo menos. Tô tonta com tanta informação sobre contaminação. Vou até lavar minha mão antes de sair daqui novamente. Muito bem. Muito obrigada pelo papo, foi sensacional. Queria te agradecer seu tempo, os ensinamentos que você passou pra gente. Eu tenho certeza que vai ser... Muitas pessoas vão terminar com a mesma sensação. Uau! Imagina, eu tô aqui para isso. É minha missão de vida, eu costumo dizer isso, que ser professora é acima de qualquer outra ocupação que eu tenha na minha vida. Eu gosto muito, então
falar sobre cerveja é a melhor parte do meu dia. Então, que bom que você gostou. Espero que vocês também tenham gostado. Para mim é um grande prazer e uma grande honra estar aqui também, né, com você. Que maravilha, que maravilha. Nesse podcast maravilhoso. Legal. Se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo no Instagram e no TikTok. Tem sugestão de pauta e convidados? Manda e-mail para contato@surradilúpulo.com.br. É isso, meus amigos. Até semana que vem. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.